Olá, seja bem-vindo! 2015 foi o ano em que o Brasil começou a pagar a conta da gastança no primeiro mandato de Dilma Rousseff. E o preço é alto, na forma de recessão, desemprego e inflação. Enquanto isso, a Operação Lava Jato levou empresários e políticos à cadeia. E a palavra impeachment esteve na boca do povo. O ano também teve o desastre em Mariana, Minas Gerais, e é uma análise do ano que se despede e o que vem em 2016, o programa de hoje. Entre nós, Renato Varoto, professor universitário, escritor, advogado, analista político, Renato Della Vecchia, também professor universitário, cientista político, vocês que participaram de alguns programas durante esse ano todo e que nos dão o privilégio de encerrarem o Entre Nós de 2015. Então, eu gostaria de até começar dizendo que a gente separou algumas fotos e fatos mais marcantes desse ano e a gente vai ir mostrando no programa para vocês poderem comentar, poderem discutir um pouquinho, debater. E a gente vai começar a mostrar, então, a partir de agora, se o Julinho puder colocar para a gente. Então, 1º de janeiro, Dilma Rousseff é empossada para o segundo mandato, com um público aparentemente menor do que o previsto. Dilma Rousseff, do PT, assume seu segundo mandato. A presidente reeleita retomou o chamado ao Pacto Nacional contra a Corrupção e admitiu que a economia precisa de ajustes para retomar o crescimento. Em janeiro também, Levi anuncia novas medidas de ajuste fiscal. O ministro da Fazenda iniciou na noite de segunda-feira, dia 19 de janeiro, o anúncio de 4 medidas dando continuidade ao processo de ajuste fiscal. Segundo ele, o Brasil está mudando passo a passo o que é necessário para retomar o caminho do crescimento. 1º de fevereiro, assume a presidência da Câmara, Eduardo Cunha, com 267 votos. Eduardo Cunha, PMDB, eleito presidente da Câmara. A candidatura do deputado foi marcada por um embate feroz contra o governo federal, que defendia o petista Arlindo Chinaglia. A vitória do PMDBista sepulta um acordo entre PT e PMDB, que determinava o revezamento das duas siglas no comando da casa. Janot divulga a lista de políticos investigados na Lava Jato, né? Então o Supremo Tribunal Federal divulga os nomes de políticos que seriam investigados por suposto envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras, no âmbito da Operação Lava Jato. PP é o partido com mais políticos. Na lista, 32, PMDB 7, PT 7, PSDB 1 e PTB 1. E em março, então, começam os protestos contra Dilma em São Paulo. Existe uma reunião de 1 milhão de pessoas, né? Num domingo, com muitos protestos tomando as ruas de dezenas de cidades brasileiras. Em comum, todos pedem o fim da corrupção, fazem duras críticas ao governo Dilma. Em seguida, em abril, mês depois, 24 estados do Distrito Federal têm protestos contra o governo, né? Mais uma vez, os principais alvos são o presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Operação Lava Jato, os esquemas de corrupção descobertos nas estatais. Em abril, também 3 dias depois, Vacari Neto, tesoureiro do PT, preso pela Polícia Federal. João Vacari Neto, em mais uma fase da Operação Lava Jato, que investiga esquema bilionário de corrupção envolvendo a Petrobras, empreiteiras e partidos políticos. Aí a gente vai mostrar o mosquito da dengue também. Em abril, que a cada minuto 3 pessoas são diagnosticadas com dengue no Brasil. Nos últimos 10 anos, mais de 6 milhões de pessoas contraíram o vírus. E a gente vai para maio, que é a nomeação de Fachin para o Supremo Tribunal Federal, que foi a mais conturbada dos anos, né, dos últimos anos. Fachin chega ao Supremo Tribunal Federal como o ministro que mais tempo passou respondendo a questionamentos de senadores, entre os que atualmente fazem parte da corte. E aí a gente começa a mostrar grandes donos de empreiteiras como Odebrecht, Andrade Gutierrez, que também fazem parte da Operação Lava Jato, e com eles vem várias outras empreiteiras, as maiores do país. Aí a gente começa então
a poder dar uma discutida, acredito eu, nesse levante aí que a gente fez. Não sei se vocês estão de acordo, aí vem o Ministério Público com denúncias, né, aos executivos da Odebrecht, da Andrade Gutierrez, e assim a gente vai até a metade desse ano, né, até julho desse ano, com essas denúncias, com esse cenário político, né? Isso até a metade agora, para depois a gente dar mais uma continuada. E deixo para vocês a palavra, né? Vocês melhor que ninguém para debater esses assuntos. Não, primeiro eu queria agradecer o convite para encerrar um ano, eu diria, de muito sucesso da empresa, de muito sucesso teu, que te tornasses a grande responsável, proprietária, a ousadia de assumir o comando de uma empresa desse porte, num momento de grandes dificuldades econômicas no país inteiro, e Pelotas não foge à regra. Ainda essa semana eu vi que Pelotas é uma das cidades que mais empobreceu no Rio Grande do Sul, uma coisa que me impressionou fortemente. Nós não figuramos entre os índices positivos de coisa nenhuma. Nós estamos muito abaixo do abaixo. Então, te cumprimentar por essa ousadia de assumir o comando e a ousadia de trazer 2 Renatos numa vez só. Isso é uma coisa assim que precisa ser ousada, porque um Renato já é um problema. 2 Renatos é uma potencialização de problema, né? Nem Dilma se atreveria tanto. Mas tenho certeza de que o teu balanço foi muito positivo. Foi um ano para o país que eu tenho ouvido muito um ano perdido. Eu não acho que tenha sido um ano perdido. Economicamente, nós demos para trás, perdemos no cenário internacional, aumentamos a dívida, tivemos as pedaladas, tudo isso, mas isso tudo representa, de certa forma, um diagnóstico para que a gente saiba até onde está o buraco, qual é a extensão e a profundidade do buraco, para conseguir saneá-lo. Então não está perdido. Estaria perdido se nós não tivéssemos diagnóstico nenhum, mas temos. Chegamos, o ministro Joaquim Levy deixa a Fazenda, lamentavelmente, desmoralizado, parte por culpa dele, porque ele já devia ter feito isso lá atrás, quando ele sentiu que o Nelson Barbosa era mais ministro do que ele, ele tinha pego meus panos e tinha ido embora, mas deixa esta herança que nós sabemos quanto temos de inflação real, não se está maquiando, quanto temos de dívida real, quanto temos de déficit real. Então isso para mim é positivo. Politicamente, nós estamos vendo as instituições funcionando. Um Supremo independente, no mais das vezes, pode haver posição de um ou outro ministro, mas no todo, o Supremo, essa última votação, ele demonstrou que ele não está atrelado ao governo. Inclusive, o Fachin, que tu dissesse aí com toda a razão, teve 7 horas de interrogatório, de sabatina no Senado. Ele mostrou independência na manifestação dele, que perdeu o relatório dele nos pontos mais importantes e não foi acolhido. Mas não tem importância, ele deu a posição dele. Então eu acho que é um ano que o Brasil cresce na medida em que nós tomamos consciência de que temos problemas e que esses problemas estão amarrados, política, econômica e socialmente. Quando tu falas na dengue, pouco, pelo que eu pude acompanhar, e tomo Pelotas como parâmetro, se investiu em saneamento básico. E aí começa o problema da dengue, né? Pouco se investiu na modernização da saúde e nada se investiu numa nova matriz tributária capaz de sustentar uma produção que possa sustentar a chamada classe C emergente, que, a meu juízo, começou a dar marcha ré e em 16 ela vai cair fortemente. Quem conseguiu comprar uma roupa nova vai ter que usar bem usadinha, porque tão cedo ele não vai poder comprar outra. Bom, agradeço o convite também.
Eu acho que essa síntese, que eu acho que é uma síntese do que a imprensa, né, focou e centrou durante o ano, ela reproduz para mim um problema que vinha se acumulando há mais tempo e chegou um momento que ele estourou, né, que é o modelo de financiamento, ao mesmo tempo que os processos eleitorais cada vez se tornavam mais caros, né, quase dobravam, aumentavam uns 50% de eleição para eleição. Bom, e esse dinheiro vinha de um financiamento privado ou vinha de corrupção. Todo mundo sabe disso, não é novidade para ninguém, né? Só que em determinado momento isso estoura. E aí as coisas começam a ganhar vulto, né? E aí começa a entrar uma situação, não vou dizer de descontrole, porque não há um descontrole, mas de dificuldade de transitar nisso, porque o Tribunal de Contas, né, tem membros sendo acusados. Ministro do Supremo acusado, Executivo, né, acusado, Legislativo, Senado, Câmara dos Deputados, governos estaduais, ou seja, há uma questão sistêmica, né, um modelo sistêmico que ele era fácil financiar o sistema político, né, tirava, não tinha, alguns aproveitavam para si, além do que aquilo que ia para os partidos, né, e chega um momento que isso estourou. Né? Estourou e eu acho que ainda muita coisa tende a aparecer, né? Coisas que elas ainda estão no processo de investigação, né? Mas que elas ainda de alguma forma tendem a estourar. E isso acho que é positivo. Né? Pior é que se as coisas continuassem ocorrendo e a sociedade não soubesse como é que funcionava esse sistema. Como acho positivo o fato de, embora eu acho que a necessidade ainda de fazer algum tipo de organização do modelo de financiamento, mais ou menos o limitar hoje o financiamento privado para as campanhas eleitorais, eu acho que ela é um marco importante. Né? Agora vai ter que regulamentar e dizer, bom, mas então de que forma vai ser, como é que vai ser esse controle, né? Como é que isso aí vai evoluir. Então, no que diz respeito a essa crise política, eu acho que ela está fortemente vinculada a essas questões. E aí, claro, tem os elementos ideológicos de fundo, né, que estão em disputa, tem os elementos políticos de disputa de espaço, não necessariamente de concepções de fundo. Tem essas questões aí ligadas à questão judicial e polícia, né, e prisões e pessoas tentando de alguma forma embaralhar o jogo para evitar que essas coisas, né, se tornem tão... se transformem em punições ou não. E do ponto de vista da crise econômica, bom, eu acho que aí tem um debate até que ponto é uma questão nacional ou internacional. Claro que os dois se relacionam muito diretamente, né? E a perspectiva de como é que isso vai se desdobrar ou não, ela depende, para mim ainda, não só de fatores internos, mas de como é que a economia mundial ela vai também se recompor no próximo período. Né? Mas eu acho que toda essa crise política, ela tem um elemento positivo muito forte. Ela pode gerar problemas maiores ou uma crise política se ela não conseguir resoluções desses conflitos ou se ela de alguma forma contaminar ou tirar o crédito de certas instituições, né, que o país tem. Mas acho que isso nesse momento não está colocado. Nunca a Polícia Federal ela foi tão valorizada, né, como nesses últimos anos no país. Ou seja, praticamente toda semana tem uma operação nova, né, e operações grandes envolvendo valores vultuosos. E eu acho que essa limpeza precisa ser feita. Sem ela não é possível reorganizar um sistema democrático, né, com maior capacidade de operação, sem resolver esses problemas que vinham há muito tempo, né, amarrando as decisões do sistema político todo. A gente podia, Julinho, já ir colocando outras fotos, até para a gente abrir mais. Eu só queria acrescentar uma coisa, claro, que me parece importante, em cima do que o Renato disse e do que eu disse, juntando as duas coisas, que este ano ele teve um efeito assim muito emblemático como processo de reeducação, se é que se pode usar essa palavra, eu tenho
as minhas dúvidas se reeduca o que não está educado, né? Então eu tenho as minhas dúvidas sobre isso aí. Mas, por exemplo, a prisão que tu falasse aí do Marcelo Odebrecht, isto teve... Não importa o fato dele estar preso, o efeito em si de prender entre aspas, inatacável, isto, a meu juízo, e se eu bem entendi do que o Renato disse, teve um efeito pedagógico enorme. Quer dizer, a Polícia Federal conseguiu saber que ela pode agir e não vai ser punida, porque houve uma ou outra tentativa de mexer em alguns delegados, mas a reação foi tão forte que ficaram quietos. E podem dizer o que quiserem, mas o ministro da Justiça tem tido um comportamento, a meu juízo, quase irrepreensível. A não ser 2 ou 3 episódios isolados, ele está na coxia, ele não está no centro do palco. Sim. Como era o hábito. O ministro pega aquele que do retratinho, como é o Armando, do regime militar, Armando... Não lembro o nome dele. Bom, que criou aquela campanha eleitoral que só aparecia os retratinhos, Armando... Então tu pega uma época em que o ministro da Justiça, ele abria a boca, todo mundo tremia. E atualmente isso... Então eu acho que eu não me importa se porque Marcelo Odebrecht não vai passar o Natal, isso para mim é secundário. Sim. O fato dele ter sido preso é o símbolo de um início do fim da impunidade de uma minoria. Porque a impunidade protegia uma minoria. Porque nós do povo, se eu pegar algum centavinho por equívoco... Não, eu sou um bandido, mas é só para fazer... Até já aproveito que depois a gente vai colocar também aqui nas fotos e fatos a prisão do senador Delcídio, né? Bom, esse não chega a ser tão inédito, porque nós tivemos, eu não sei se o Renato lembra o ano, o Luiz Estevão, que chegou a ser cassado, etc. Só o ineditismo deste, e para mim aí sim, isto foi um ponto, por um lado positivo, por outro negativo, foi a polícia ter invadido o Congresso. Eu acho que tudo bem, tinha que prender, mas eles tinham um mandado, mas eles tinham que ter ido ao presidente do Congresso e dizer, olha, nós estamos com um mandado, qual é o encaminhamento? Claro. Agora, entrar assim num outro poder, me pareceu meio complicado. Mas o Luiz Estevão acho que não chegou a ser preso. Então, este é o ineditivo. Sim. Mas um senador se vê em situação... Teve aquele que era promotor de justiça, que teve que renunciar, o Demóstenes. Quer dizer, mas estão chegando, né? Sim, estão chegando. Quer dizer, o fato importante é que este era líder do governo. Isto sim, aí... Sim. Quer dizer, o que significava ter um carimbo de guerra nas estrelas. Eu faço parte... Sim, do governo, né? Então vamos colocar ali um Julinho. Ali tem o bom menino. O bom menino, né? O Eduardo Cunha, com essa cara aí, quando ele... E ele ainda não tinha passado o óleo de peroba, né? Não tinha passado o óleo de peroba, né? Aí o Marcelo Odebrecht, que é preso, que a gente já falou. Depois o HSBC, que vende a unidade brasileira para o Bradesco por $5 bilhões. Uma situação muito pouco explicada, né? Porque foi uma operação assim meio relâmpago, deu aquele estouro das contas suspeitas no exterior e então... Vamos abafar. Vamos abafar, vamos vender uma coisa meio... E até assim, que vai ser concluído o negócio até o segundo trimestre do ano que vem ainda. Porque isso depende de aprovações. Um monte de coisa. Aí o José Dirceu, mais uma vez, preso na Operação Lava Jato, né? Ex-ministro da Casa Civil. Eu nunca vi uma pessoa envelhecer. Um horror, né? Ele se acabou. Impressionante
Se tu pegar uma foto dele de 1 ano e meio, 2 atrás, tu não diz que é a mesma pessoa. Acusado, né, de ser um dos responsáveis pelo esquema de corrupção na Petrobras, petista já cumpria prisão domiciliar por envolvimento no esquema do mensalão, que também está meio esquecido, né? Parece uma coisa meio... Agora é mais Lava Jato, mensalão, que fim levou? Sim, é que se tu troca um Fuca por uma Mercedes, tu vai esquecer o Fuca. Cada vez vem aparecendo... Quer falar? Não, eu acho que esses processos estão seguindo meio que o seu caminho natural. Né? Tanto é que a questão do mensalão tem um monte de gente já está presa. Né? Então, é que está na tônica agora, né? Em alta, estão descobrindo agora, levantando Lava Jato. Eles estão cumprindo pena. A única novidade são aqueles que já está terminando a pena, que vai ser extinta a punibilidade. Mas no mais... E novos. Sim. Novos Heredo. Né? Veja que parece condenação de 20 anos, que era um processo anterior ainda, mas que dificilmente vai para a cadeia, porque já está para completar os 70 anos, até recorrer e tal. E a decisão é de primeiro grau, ainda tem o segundo e o terceiro. Então tem, mas assim, é isso que eu estou dizendo, que eu acho que ainda muita coisa vai começar a aparecer, porque as coisas estão muito vinculadas todas. Entrelaçada. Os partidos estão envolvidos nesse processo todo, né? E quando tu começa a puxar alguma coisa, o resto vem indo junto. E isso que me preocupa um pouco, até que ponto o sistema político tem capacidade de resolver isso tudo, né? Dentro de critérios da legalidade, ou até que ponto isso vai chegar a um limite que vai criar alguma instabilidade política maior. Né? A princípio, eu acho que está indo dentro das regras estabelecidas, e acho isso, o Supremo Tribunal Federal está tendo, e vai ter um papel fundamental nisso, porque bem ou mal ele tem credibilidade. Uns vão gostar de algumas decisões dele, outros não vão gostar de outras decisões dele, que já é um pouco histórico. Eu também não gostei de algumas decisões, gostei de outras, mas mantém um certo equilíbrio ainda. Vamos para o intervalinho? A gente vai para um intervalo, depois dos comerciais continuamos a falar sobre o ano de 2015 e no final do programa vamos saber mais perspectivas para o ano que inicia. Presentão Vigini. Primeira parcela para março do ano que vem. Lifanche 60 0 km com seguro total grátis. Mais de 120 seminovos com 1 ano de garantia. Vigini. Ferreira Viana 1445 Pelotas. Combina com café, com chocolate, com frutas. Combina com muita coisa gostosa. Leite Dambi Consulate, a combinação perfeita de sabor e qualidade. Dambi Consulate, combina com você, com a sua saúde e com a sua vida. Schornack Moda Dia e Noite, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 7h30 da noite. Sábado, 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Informações pelo site www.schornack.com.br. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Presentão Vigini. Primeira parcela para março do ano que vem. Lifanche 60 0 km com seguro total grátis. Mais de 120 seminovos com 1 ano de garantia. Vigini. Ferreira Viana 1445 Pelotas.
voltamos com o segundo bloco do programa Entre Nós, que hoje está entrevistando o analista político, escritor, advogado Renato Varoto, o professor universitário, cientista político Renato Della Vecchia, que estão fazendo uma análise, né, do ano que está terminando e depois fazendo umas perspectivas do que vem, o que espera para o povo brasileiro nesse ano que está na nossa porta aí. Então a gente começou colocando fotos, quem pegou a gente agora, ou pela internet ou pela TV, porque a gente também passa ao vivo pela internet. Nós somos a única emissora gaúcha, seja em canal aberto ou fechado, 24 horas com a programação, toda em tempo real pela internet e pela TV. Isso mesmo, se você não é assinante da Blue, não está em Pelotas, pode nos assistir pelo nosso site, que é o www.tvcidadepelotas.com.br. Então vou pedir para o Julinho, né, nosso suíte, colocar agora a foto da nossa presidente, e aí é quando ela recebe a notícia do recorde de reprovação e supera Collor. Então pesquisa da Datafolha mostra que 71%, isso foi em agosto, 6 de agosto, mostra que 71% dos brasileiros consideram o governo Dilma como ruim ou péssimo. É o mais alto índice de reprovação da série histórica, superando inclusive o ex-presidente Fernando Collor, às vésperas do impeachment dele. Então, a gente tem aí a foto dela. Depois temos que o governo anuncia cortes, mas não convence o mercado, né? Ali no Minha Casa Minha Vida, um dos projetos sociais, né, fortes do governo, e o corte seria de 26 bilhões de reais, na época 14 de setembro, quando o governo diz estar disposto a cortar na própria carne, né? Então por isso ali o Minha Casa Minha Vida. Depois, a figura conhecida, né? A Justiça condena ex-tesoureiro do PT, 10 pessoas foram condenadas por envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras, incluindo o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque. Dilma Rousseff corta 8 dos 39 ministérios do seu governo, né? E aí, com a reforma, o PMDB passa a dominar 7 pastas e o PT 9. Depois, em outubro, o Tribunal de... Aí acontece, então, a barragem da mineradora Samarco se rompe e destrói distritos de Mariana, que foi o maior caos ecológico, né, a maior devastação que o Brasil tem. A gente tem aí, como falávamos, né, a Polícia Federal prende o senador Delcídio do Amaral do PT e o André Esteves do BTG, né, do banco, que inclusive com 40 anos virou milionário, 40 anos milionária a pessoa, né, bem atípica a situação. E em seguida vem o Cunha, aceitando o pedido de impeachment contra Dilma. O documento foi protocolado pelos juristas Zélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal no último 21 de outubro. E aí a gente pode parar aqui para conversar um pouco mais sobre isso, em relação a, como já falasses, né, Varoto, dessa prisão do líder do governo, mas também dessa invasão ao Congresso, né? Posição de vocês em relação a isso. Como eu disse, esses outros fatos que tu trouxeste agora reforçam o que eu havia dito, quer dizer, as instituições estão funcionando 100%, nada funciona 100% em lugar nenhum do mundo. Sempre há problemas, sempre há equívocos. Se nós formos comparar a situação brasileira com outros países, nós vamos ver que a nossa é muito menos ruim do que a dos outros. Aí vem não me interessa, me interessa a minha situação, mas eu não vivo isolado. Sim. Eu faço parte de um processo global, né? Bom, o impeachment da presidente
presidenta, como ela gosta, que eu não gosto, eu continuo achando que é presidente, né? O impeachment da presidente Dilma, a meu juízo, ele foi mal conduzido pelo senhor Eduardo Cunha. Então, quer se queira, quer não se queira, quer ele goste, quer ele não goste, qual foi a visão da sociedade brasileira? De que ele não passa de um ato de vingança do senhor Eduardo Cunha. Não importa que os signatários sejam pessoas do porte do Hélio Bicudo, fundador do PT, Miguel Reale Júnior, um dos maiores ícones do mundo jurídico brasileiro, ex-ministro, não importa isso. E a Janaína Pascoal, que assinou o impeachment do Collor, o pedido de impeachment do Collor. Não importa isso. Importa que a forma como foi feito. Então, isso, inclusive as últimas manifestações anti-Dilma, diminuíram, a meu juízo, exatamente por isso. Porque as pessoas se parecem. Não, eu sou a favor do impeachment, mas não quero me misturar com o Eduardo Cunha. Então, se eu vou tirar a Dilma para o poder cair na mão dele, não, então deixa a Dilma. Então, ele comprometeu um processo. Então, eu, particularmente, sou contra este processo, o que nada tem a ver em avalizar e dizer que a Dilma está certa. Muito pelo contrário. Acho que o governo dela é um desastre oceânico. Tão ou maior, não, certamente maior do que o problema de Mariana. Sim. Que é outro problema, né, dando um rápido gancho, né, visto jornalista, né, no Brasil. Nós não temos controle ambiental de coisa nenhuma. Aqui mesmo nessa cidade, eu não consigo entender, Della Vecchia, como é que até 2, 3 anos atrás chovia no centro, choveu. Agora cai tu não consegue sair de casa porque a cidade fica embaixo d'água. Alguma coisa está mal. Não se tem controle. Eu hoje, quando vinha para cá, antes de vir para cá, eu participei de um encontro, de um grupo, em que fiquei sabendo da autorização da construção de marinas ao longo do Arroio Pelotas, que vão destruir o arroio, se é verdade o que me contaram. Inclusive, ele foi tombado. Não pode nem isso. E uma das que está construída teve negada a autorização para a construção e assim mesmo está. Não vai dar em nada. Pô, o máximo que acontecer, a prefeitura vem. Leva uma multa. Leva uma multa, mas como ela não tem condições de acionar nada, eu já vou ter morrido, meus netos já vão ter morrido quando. E assim, então. No frigir dos ovos, eu acho, insisto, que 2015 nós tivemos conquistas importantes para a consolidação de um Estado democrático de direito. O que não significa, deixo bem claro, que nós não tenhamos tido manchas pesadas, como esta do seu Eduardo Cunha, em relação ao presidente Dilma e em relação ao Conselho de Ética, que a essas alturas pode se chamar tudo, menos Conselho de Ética. Eu não digo que é uma bateria de escola de samba, porque seria uma ofensa aos sambistas. Eu não sei o que eles são, mas é um conselho do nada para lugar nenhum. A questão de Mariana, eu acho que está relacionada também com o sistema de corrupção. Sem dúvida. Não é só ela, mas nós temos um poder público, em geral, conivente com grandes grupos econômicos que deixam que as coisas aconteçam. Só fazendo um parênteses, né? Isso que o Renato está dizendo é muito importante, porque amplia o conceito de corrupção. Porque normalmente se tem o conceito de corrupção é meter a mão no cofre. Desculpa a intervenção. Em relação à questão do impeachment, eu tenho uma opinião um pouco diferente do Renato Varoto. Aí assim, acho que como tem juristas reconhecidos dos dois lados, né, defendendo uma outra posição. Agora, eu acho que há uma confusão na opinião pública, na forma como as coisas foram discutidas, construídas e como as pessoas conseguem assimilar a informação que chega também, que é o impeachment em si. Ele, obviamente, não é golpe, ele é um instrumento institucional, né? E a questão da revogabilidade de mandatos,
que é um instrumento que alguns países têm e o Brasil não tem. Eu acho que nós perdemos a oportunidade de avançar nessa discussão de reforma política, onde esse mecanismo, eu acho que é um mecanismo importante. Ou seja, se alguns governos estão em alguma situação de crise política tão grande que eles não têm mais legitimidade, bom, tem um instrumento para isso, é revogar o mandato, não por crime político, mas por falta de adesão a um determinado projeto. Isso poderia servir para o Beto Richa, para naquela confusão, poderia servir para o governo Dilma, para quem acha que está ruim, poderia servir para o Sartori em relação ao não pagamento do salário, poderia servir em qualquer situação, o prefeito, não. Acho que é um instrumento que pode ser constituído nisso aí. Agora, tentar construir o processo de impeachment em cima daquilo que chama-se pedalada, que na realidade eu até acho que poderia chegar à conclusão, olha, não dá mais, isso foi utilizado frequentemente em outros momentos, isso aí está sendo utilizado pelo governo do Estado, a partir de agora vai ser rigoroso. Agora, usar isso como elemento, e nesse momento, que já está um momento de instabilidade e crise, é muito complicado. É uma coisa que eu acho que não tem sustentabilidade para poder dizer que é um crime, porque o crime no caso, há um envolvimento direto da presidente, ou numa situação que coloca em risco o país, uma situação de entrega de patrimônio do país, coisas similares, ou de envolvimento direto em corrupção, esquema de corrupção. Agora, governos envolvidos em corrupção, bom, desde a época do Getúlio tinha. Isso não leva necessariamente à comprovação de que o agente responsável, ele é o responsável por esse processo todo. Então, até porque o sistema político, Renato, ele é muito equivocado, quer dizer, ele responsabiliza o prefeito pelo ato de um servidor, por exemplo, uma cidade como São Paulo, o prefeito ser responsável por um ato lá, por uma assinatura do administrador de Moema, é uma coisa ilógica, quer dizer, ele nem sabe quem é o administrador e não tem como fiscalizar, Para não citar nenhum exemplo de Pelotas, eu estou citando São Paulo. Sim, mas então eu acho que assim, se a intenção do conjunto da sociedade é melhorar, evoluir no controle da sociedade sobre o poder público, eu acho que existem mecanismos que poderiam ser criados para isso. Agora, a forma como as coisas se colocaram, ela misturou gostar ou não gostar do governante com a questão do impeachment. E não é a mesma coisa. Ou seja, por fato de ter... Eu vi muito discurso do senador, deputado, julgando a questão da credibilidade do índice de intenção de voto das pessoas. Isso não tem nada a ver com a questão legal. Isso foi em outubro do ano passado. Exato. Sim. Se pegar a questão de pedalada fiscal, quantos governadores vão estar envolvidos com isso? É legal o fato de não pagar o 13º e obrigar as pessoas a ir para o Banrisul fazer empréstimo para poder receber. Ou seja, nós não podemos criar uma instabilidade política no país onde uma outra força que num ou no outro local concorda ou não concorda com os governantes começam a criar questões artificiais para poder... Nesse caso uma do coisa impeachment, é o embate político. Sim, isso que eu ia te perguntar. Seria político? Também, não, eu acho que o embate político, dizer, olha, esse governo não é bom, nós queremos desgastar, isso é legítimo. Agora, certas ações institucionais é que são complicadas, porque aí ela cria uma instabilidade das próprias regras. Tanto é que o Supremo vai ter que começa a ter que tomar para si para poder decidir o que é legítimo ou não legítimo nas questões que estão sendo tomadas. Sim, ele derrubou o rito de impeachment da presidente Dilma, o Tribunal Federal, e aí tu tem uma contradição anulou a eleição da chapa. Muito interessante, a meu juízo, o cientista político é o Renato, não sou eu. Quando se diz que se está judicializando o sistema político. Mas são os próprios deputados e senadores que criam as confusões e vão buscar a solução no judiciário. Não é o judiciário, não foi o judiciário que veio e disse, não, eu vou ditar outro ritmo de impeachment. Sim. Não, foi o PCdoB, se não estou enganado, que entrou com uma ação questionando o comportamento do deputado Eduardo Cunha. Então, eu sempre digo, o pessoal que não é formado em direito diz assim, mas por que o juiz não manda prender?
o judiciário, ele nunca pode dar início à ação. O judiciário, seja em primeiro grau, segundo grau ou nos tribunais superiores, ele tem de ser provocado, ao contrário do Ministério Público. O Ministério Público, ele dá início, dá o pontapé inicial e às vezes o jogo todo até o gol e o juiz só valida o gol. Agora, o judiciário, não. Então, nesse episódio agora, do julgamento da semana passada, ou semana retrasada, não me lembro bem, dessa ação do PCdoB, quem foi que judicializou? Foram os partidos políticos. Não, o judiciário não foi lá e disse, não, seu Eduardo Cunha, o senhor está mal, nós vamos mudar. Não. Então não podem se queixar, se entregam e pedem. Da interferência, né? Foram eles que... os ingredientes e diz, agora faz a feijoada, né? É complicado, né? Vamos para o último intervalinho? A senhora manda, nós aqui só cumprimos ordens. A gente vai para o último intervalo, então, e voltamos já já. Volta com a gente rapidinho. Verão chegando e a temperatura cada vez mais elevada pede roupas leves e coloridas como vestidos, blusas, bermudas, camisetas, camisa polo e social de mangas curtas e regatas, jeans de marcas famosas como a Pierre Cardin, confecção social em tamanho grande e extra grande e, é claro, peças lindas para curtir uma praia ou piscina. Isso mesmo, a Casa Blumenau tem produtos variados e de qualidade que você nem imagina e os preços são imbatíveis. Referência na comercialização de tapetes para qualquer ambiente, sala de estar, quartos, entrada de residências, conjunto para banheiros, trilhos, além de roupas de cama das melhores marcas e confeccionadas com diferentes materiais. A Casa Blumenau também se destaca em Pelotas e na região pelos tecidos, para todos os gostos e com lindas estampas. Na Casa Blumenau, você encontra qualidade, lançamentos, bons preços e atendimento personalizado. Aberta de segunda a sexta-feira, das 15 para as 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 15 para as 7 da noite. No sábado, das 9 da manhã à 1 da tarde. Mas atenção! Nos 2 primeiros sábados de cada mês, você tem mais tempo para escolher as mercadorias. É que o horário se estende das 2 às 6 da tarde. A Casa Blumenau em Pelotas fica na Rua General Osório, 701, esquina 7 de setembro. E em São Lourenço do Sul, na Coronel Alfredo Borne, 539. Você ouviu isso? Caramba! Owen Wilson? Sorry, I can explain. There's been a big misunderstanding. You misused my sister, huh? Get him! Whoa. Let me handle this. Your sister? No. He messed with his mother. And picture this, his grandmother, too. Disgusting. You can have it. That was a close one. Thank you. Nada abala a confiança de quem estuda no CCAA. ¿Dónde está el canalla? Another misunderstanding? ¿Dónde está el canalla? Matricule-se já no CCAA de Pelotas.
voltamos com o último bloco do programa Entre Nós, este que é o último programa do ano. Nos outros blocos a gente falou, né, um pouco, fizemos uma análise do Brasil, falamos do impeachment agora no final do segundo bloco, em relação também ao presidente da Câmara, né, Eduardo Cunha, também envolvido em várias ilegalidades, né, de não ter dinheiro no exterior e de ter dinheiro no exterior e aquela confusão toda, e é corrupto, não é corrupto, e aquele embate do PMDB como a gente falava, contra o PT e do PT contra o PMDB, para quem mantém mais o poder, quem vai ficar com poder, quem não vai ficar com poder. Em relação a agora, no quinta-feira, dia 17, dia 15 de dezembro, onde a Polícia Federal entra na casa do presidente da Câmara, busca documentos, na operação chamada Catilinárias, o Conselho de Ética decide continuar a investigá-lo, a Procuradoria-Geral pediu o afastamento dele como presidente da Câmara. Então, até vou me atrever a dizer um ditado antigo, como é que é o roto rindo do rasgado? Algo assim, tipo, que os dois têm... Falando do esfarrapado. Então, até que ponto também, assim, bate, é como vocês falaram, né? É aquela coisa, é o poder, né? Para começar o assunto. Agora, tu falasse aí na divisão do PMDB. Esta, a meu juízo, claro, respeito a opiniões divergentes. Quem fica, quem não fica, uns pulos, o ministro sai fora. É a razão das que está dando sobrevivência ao Eduardo Cunha. Porque quem é o Renan para falar dele? Não tem autoridade. Então, essa disputa, Eduardo Cunha, Renan e Michel Temer, está dando sobrevida. Porque quando batem muito forte nele, ele vem e bate nos outros e os outros calam a boca. Porque o ministro Teori Zavascki autorizou a investigação nas casas, na residência oficial e na residência privada do Eduardo Cunha, mas negou do Renan Calheiros, que ninguém sabe por quê, até agora ninguém entendeu por quê. Mas isso, o que acontece? Dá ao discurso dele, a ele o discurso da vítima. Sim. E se há coisa que o brasileiro tem paixão, é por vítima. Ele sempre acha que a vítima é inocente. Sim. Então eu acho que essa disputa que tu falaste está dando uma sobrevida. E agora? Vem recesso. Eles vão adiando. Eu acho que tem uma coisa mal explicada em relação ao Cunha. Porque o Cunha tem processo há mais de 20 anos. Nunca respondeu por nenhum. Nunca foi incomodado. Por corrupção em diversas esferas. E eu não lembro de um deputado federal, por mais poder político que tivesse no país, ter um controle de uma bancada superior a qualquer partido político no país. Ele tem mais votos que toda a oposição junto. Ou seja, a oposição, PSDB, chega e diz assim, não, para nós ganharmos, nós precisamos dos votos do Cunha, que são 170, 180 deputados. Que poder é esse, né? Isso não é um poder individual. Isso é um poder de algum segmento da sociedade muito bem organizada, que tem muito recurso, que canaliza através de alguma pessoa que é a face pública desse processo, que tem sustentação atrás disso aí. Não é por nada que ele tem uma tropa de choque tão grande, controla tantos votos, que tem uma situação de governo e oposição, não fica dependendo de um terceiro partido, que é o fiel da balança, nós ficamos dependendo de uma pessoa que tem uma bancada superior a qualquer outra. Então, isso, para mim, é algo que ainda tem que ser identificado o que é. Mas não é por mérito pessoal. Ele é alguém que vinha do segundo escalão. Nunca foi uma pessoa de grande projeção. Mas de uma hora para outra o cara tem um controle tão violento. Então tem dinheiro, tem muito dinheiro, né, que circula na sociedade, que é dinheiro que ninguém sabe a origem. Né? Esse dinheiro que ninguém sabe a origem, ele se direciona para algum setor do segmento político também. Alguém financia.
Então, da onde vem esse dinheiro? Não sei se é legal, não é legal. Uma parte com certeza é ilegal porque está lá. Sim. Né, declarado. Declaradamente foi dinheiro que saiu do país sem declaração da sua origem. Né? Mas da onde vem só isso? É só da corrupção do sistema político? Isso não é suficiente, esses milhões que ele tem, para controlar uma bancada tão grande assim, para viabilizar tantas candidaturas. Então, o caso do Cunha, eu acho que é um caso que ainda, né, merece um aprofundamento das investigações, porque eu não conheço na história do Brasil alguém com tanto poder. Impressionante, né? E aí, em relação também à troca, como tu já havias falado nos outros blocos, a troca do ministro, né? Cai o Levi e entra o ex-ministro do Planejamento, Barbosa, e eles entraram juntos, né? Me lembro deles falando quando eles assumiram, os dois, um do lado do outro. E o que muda? Inclusive, eu acho, não consigo entender muito, que quando muda, agora já a moeda americana já deu uma queda de 1,7% frente ao real, a Bovespa tem um pregão de recuperação, então, e ele é tido como o ministro de projetos sociais, o que bancaria mais os projetos, né, do governo federal. A minha bola de cristal está quebrada, embora seja final de final ano. De ano. Eu não sei o que muda. Se o discurso dele, no dia em que foi noticiado que ele assumiria o ministério, for sincero, não muda nada. Agora, se for computada a história dele, desde o tempo que ele era auxiliar do Guido Mantega, mas principalmente de 1º de janeiro de 2015 até essa indicação, muda tudo. Porque ele é, primeiro, politicamente de confiança do ex-presidente Lula e do PT, o que o Joaquim Levy não era, nem de Lula, nem... Era o candidato a... Com Aécio, né? Não, digo, o Nelson Barbosa era o candidato do Lula para ser ministro, que a Dilma não aceitou. Ele passou o ano inteiro sabotando o ministro Joaquim Levy. Conseguiu, o que foi o golpe de misericórdia, baixar de 0,7 para 0,5 o déficit do ano que vem. Então, se ele mantiver a sua história, ele vai voltar à política das isenções, que evidentemente nós pagamos essas isenções, do consumo desenfreado e do gasto público desenfreado. Tenho dúvidas se o momento lhe permite fazer isso, por isso que eu disse que é a minha bola de cristal, né? Talvez ele busque um meio termo entre a política do Levy e o pensar dele. Eu acho que os dois são homens de mercado, tanto Barbosa como Levy. Né? Acho que existe um limite muito grande dos estados nacionais em gerenciar as políticas econômicas, porque boa parte disso está no campo internacional e não tem muita margem de manobra. Teria margem de manobra se o governo tivesse uma base social organizada para sustentar uma política de maior enfrentamento nas questões sociais. Não tem. No fundo, o que a gente discute é o seguinte: o superávit primário significa o quê? Significa o governo deixar reservas para pagar banqueiros, investidores, através daquilo que o governo cria, que é a dívida pública. Né? Então, com isso, as pessoas que têm dinheiro sobrando compram, né, essa dívida pública, é remunerada melhor que o mercado em geral, é um dinheiro garantido pelo governo, né, é um bom investimento. Bom, então esse dinheiro que sobra ou vai para esse setor, ou ele vai para políticas sociais. Né? E políticas sociais ela pode ser de forma direta, tipo Bolsa Família, ou ela pode ser de forma indireta, fazendo investimentos públicos, porque ela também mexe com a economia. Então esse modelo não vai mudar muito. Como não mudaria se fosse a política aqui se tivesse ganho o Aécio, seria uma política talvez mais forte nessa linha de mercado. Aí são concepções.
uma concepção que o mercado, ele por si só, ele consegue resolver essas questões, né? E o crescimento econômico por si só já consegue resolver ou amenizar a questão social, ou uma concepção que acha que não, que o Estado tem que ter uma presença maior nessa questão das políticas sociais, né? E deixando o mercado meio que o equilíbrio menor. Então eu acho que o que existe aí é talvez um governo mais alinhado com a linha geral da Dilma, um ministro mais alinhado, né? Na medida que a Dilma disse, olha, eu não quero 0,7, só 0,5 para poder ter recursos para o Bolsa Família e outros programas sociais, do que o Lévy, que eu acho que tinha uma autonomia maior, tinha, de certa forma, alguém que estava quase que acima do bem e do mal, né? Ele tinha uma política lá foi que guindado tocava, nessa condição. Né? Para ser alguém que tentar resolver, né? o poder econômico do país, né, que tinha não tinha um apoio explícito da oposição, mas a oposição também não batia nele, né? Tanto que ele seria, né, do Aécio. Só que não serviu, assim. Ministro do Aécio, o Lévy. O Aécio seria o... Não seria ele, não. Não seria ele. Mas a política dele não era muito diferente, a concepção dele não é muito diferente, né? Então o que aconteceu, do meu ponto de vista, foi que o governo achou que com o Lévy conseguia neutralizar uma oposição, conseguiria aprovar medidas com maior facilidade, não conseguiu. Bom, ele perdeu dos dois lados, ele perdeu recursos e perdeu base social que estava contra as propostas de reajuste e o Lévy não foi suficiente para neutralizar esse campo da oposição. Então, o que ela faz? Ela muda para poder ter, né, um ministro com maior controle político na questão social. Mas, no fundo, na essência, a diferença é muito pequena, porque de 0,7 para 0,5 do PIB, né, tu tem um recurso muito pequeno para mexer. Mas é uma medida que tem algum tipo de significado no campo político. Para a gente encerrar, e 2016, o que nos espera? Eu, de certa forma, já antecipei o meu ponto de vista. Acho que 2016 será um ano bem mais duro do que este aí. A grande vantagem é que nós estamos com o diagnóstico na mão. Então, é possível que as dificuldades que tendem a se agravar exijam uma intervenção ou intervenções mais reais, mais justas, mais acertadas e tenhamos menos disputa. Por quê? Porque eu tenho o diagnóstico, tenho o medicamento, então é só aplicar. Eu ainda não tenho que discutir qual é o diagnóstico e qual é o medicamento. Mas acho que a recuperação da economia, eu diria assim, que até depois do Carnaval, até as águas de março do Tom Jobim, a tendência é de piora. Aí, gradativamente, nós vamos... Mas só vamos perceber, porque é muito lento o processo de recuperação. Só vamos começar a perceber em 2017. Em 2016, eu não tenho esperança de perceber uma melhora. Lavecchia? Eu acho que a crise política, ela, nesse momento, ela não tem nenhuma porta de saída, né? E não tem essa porta de saída porque eu acho que houve um acirramento de uma polarização de fundo, uma polarização mais ideológica, de que modelo de sociedade, né, é o ideal para um para outro segmento de sociedade. Há uma confusão muito grande também de falta de informação das pessoas para poder muitas vezes se situar nesse embate. Qualquer que seja o desdobramento, uma situação hipotética de impeachment, que eu acho muito pouco provável, ela vai jogar muitos segmentos sociais organizados nas ruas. Uma situação, mesmo que fosse um processo eleitoral, né, diferenciado, há uma demanda por políticas sociais que o Estado não consegue dar conta hoje da forma como está organizado. E aí teria que ser discutida a questão de um novo modelo de financiamento do Estado, que não se discute, né? Numa situação onde não haja impeachment, a oposição não vai recuar a posição dela porque não tem como recuar. Ela se comprometeu a tal ponto com um determinado tipo de discurso que agora um recuo muito grande seria complicado. Então ela vai, no mínimo, tentar desgastar o governo, né, mantendo uma posição muito dura. Então eu não consigo enxergar, né, um modelo. Se nós estivéssemos a um ano das eleições, bom, aí tu teria um processo onde as eleições iriam, né, de alguma forma,
desaguar todo esse conflito e teria alguma resolução sobre isso. Mas nós temos 3 anos ainda que eu acho que ainda vão ser complicados, né? A não ser que a sociedade organizada, de alguma forma, ela consiga interferir nesse processo e, de alguma forma, reconstituir algum pacto, né? E o capital é muito... normalmente faz isso. Quando ele sente que está, né, tá pegando muito, ele... né, a eleição do Bush nos Estados Unidos, que a acusação de fraude foi isso, né? Quando estava lá um mês discutindo se ia ter ou não ia ter novas eleições nos Estados Unidos, o grande capital chegou lá e deu um para-tiquete em todo mundo e, né, houve um grande acordão. Como houve na Constituinte, como houve no impeachment do Collor. A história do Brasil é uma história de que acordos são feitos em alguns momentos. Mas nesse momento está muito difícil esse acordo. Já houve até sinalização para mim da Folha de São Paulo, né, em editoriais, dizendo, olha, né, vamos dar uma acalmada porque essa instabilidade está prejudicando todo mundo. E nós não temos, né, Renato, a meu juízo, também deixo claro, nós não temos líderes para conduzir, essa é uma das grandes dificuldades. Então não tem líderes para conduzir o processo, não tem uma figura que diz assim, não, esse aqui é capaz de amalgamar posições, não temos. O último grande líder, eu digo isso e acho que não estou errado, que surgiu no Brasil foi o próprio Lula. Do Lula para cá, nós tivemos pequenas lideranças que brilharam aqui e acolá, mas líder mesmo, o Lula foi o último. Então tá. Agradeço imensamente e desejo que 2016 venha com saúde e proteção. Porque o restante a gente vai conseguindo dia a dia, lutando, trabalhando, pagando impostos, porque a gente da classe média faz isso, mantém o país, né? Que 2016 a gente consiga sobreviver como a gente sobreviveu nesse ano que está terminando. Ainda bem que tu acha que 2015 deu para sobreviver. Claro que deu, claro que deu. Tudo de bom e não esqueça de nós. Nunca, em 2016. nunca, nem vocês aqui estão sempre convidados, cadeira cativa, porque sempre brilhantam muito o programa. E a gente aqui do Entre Nós, da TV Cidade, deseja a vocês também um 2016 repleto de muita saúde e muita proteção e um pensamento bem positivo, energias boas para todos. E continue sintonizado aqui com a gente pelo canal 20, na TV Cidade, pela Blue, e pela internet no www.tvcidadepelotas.com.br. TV Cidade aqui bate um coração pelotense. Até o próximo programa.